Eu achava que ele não estava me ajudando, achava que ele não me ouvia, que ele não ligava para esse meu problema. Eu ficava muito chateada. Então, eu resolvi parar assim mesmo. Mesmo achando que Deus não ia me ajudar, eu achei que eu ia dar o meu jeito. Eu não queria morrer fumando. Então, eu resolvi tomar a decisão de parar de fumar. E comecei a fazer várias pesquisas na internet, comprei livros, revistas, tudo que você imaginar, que eu queria parar de fumar. Minha primeira tentativa foi o seguinte: eu resolvi diminuir a quantidade do fumo. Então eu fumava 2 maços por dia, passei para 1 maço por dia. E eu achei isso super fácil. Depois, quando eu tentei ir para meio maço por dia, ficou bem complicado. 4 cigarros por dia foi assim, horrível. E quando eu tinha qualquer probleminha, qualquer estresse, uma TPM, eu já voltava a fumar tudo novamente. Então, esse método não funcionou. Então eu parti para o segundo método. O segundo método era trocar o tipo da marca do cigarro que eu fumava. Eu fumava Hollywood, Derby, os piores que existiam, super fortes, eram horríveis. Então eu fui numa loja e procurei o mais fraquinho. Era um Extra Free, não me lembro muito bem. Ele era comprido, tinha um filtro enorme. E eu toda empolgada, botei um cigarro na boca. E o cigarro tinha gosto de nada. Puxava fumaça, parecia que eu estava fumando água, fumando ar, fumando nada. E tentei assim mesmo, tentei uma semana, fiquei enjoada, não gostei, passei mal e desisti desse método porque ele também não funcionou. Então eu parti para o terceiro método. Nas minhas pesquisas na internet eu descobri uma tal de piteira. Seriam uns filtros que você colocaria no cigarro gradualmente, durante algumas semanas, acho que eram 4 semanas. Na primeira semana tinha um filtro que diminuía um pouco, cada vez ele ia diminuindo menos. E ele teve o mesmo resultado da outra tentativa que eu fiz, que era fumar um cigarro, você puxar e não sentir gosto de nada, você estava fumando ar. Realmente não funcionou. Eu parti para um quarto método. Esse quarto método foi meio louco. Eu também li que pessoas ficavam muito enjoadas. Elas pegavam o cigarro, trituravam, faziam uma água de cigarro, tipo um chá, e bebiam. Falei, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou beber essa água, vou ficar muito enjoada e nunca mais vou fumar. Então o que eu fiz? Fiz aquela papa de água com cigarro e bebi. Bebi tudo. Quando eu estava bebendo, eu estava vomitando. E vomitei demais. 2 horas depois, eu estava fumando novamente. Fumando para relaxar todo o nervoso que eu havia passado vomitando. Não adiantou nada no meu quarto método. Fui para o quinto método. Jogar o cigarro fora. Esse quinto método foi muito estranho. Eu estava dirigindo quando eu falei, eu preciso jogar o cigarro fora. O fumante tem que tomar decisões, eu tenho que ser forte. E essa vai ser a minha decisão. Vou jogar o cigarro fora. Eu estava dirigindo, abri a janela do carro e joguei o cigarro pela janela. Foi horrível porque é muita falta de educação, poluía as ruas com cigarro. Eu não sei o que deu na minha cabeça, era puro desespero, jogar o cigarro pela janela, mas eu fiz isso. Eu fiz isso, fui pra casa, tudo feliz, confiante. Falei, eu consegui finalmente, eu joguei o cigarro fora, nunca mais joguei o cigarro. Mas eu não tinha jogado o isqueiro fora. Em casa, fiquei lá, paralisada, olhando pro isqueiro. E foi passando as horas e passando, e quando chegou de noite, eu não aguentei. Eu corri pra padaria e comprei outro maço de cigarro. Depois que eu fumei, eu fiquei me sentindo muito culpada. Mas eu me sentia culpada demais, chorava. E aí eu falei, não, no dia seguinte eu vou fazer isso de novo e agora vai dar certo. Então, eu peguei o cigarro, joguei numa lata de lixo que eu encontrei no meio da rua. Peguei o isqueiro, joguei em outra lata de lixo que eu encontrei no meio da rua e voltei para casa sem o cigarro e sem o isqueiro. E deu. Eu achava que ia dar certo. Não deu certo. Novamente à noite eu corri para a padaria e agora eu comprei um cigarro e um isqueiro. Só gastava dinheiro. Bem, no terceiro dia eu resolvi jogar o cigarro na lata do lixo do banheiro da minha casa. Aí eu abri aquela lata, estava cheia de coisas horríveis, que é melhor não comentar, mas até fedia. Eu joguei o cigarro lá dentro, joguei o isqueiro, falei, eu não vou ter coragem de botar a mão aqui dentro, eu não vou mais fumar. 3 horas depois eu estava com a mão dentro do lixo, procurando os pedaços que tinham sobrado do cigarro e eu estava fumando. Uma vez, eu até me lembro,
que eu até peguei um cigarro no meio da rua, que eu nem sei quem fumou aquilo. E eu fumei, porque eu não tinha cigarro para fumar e eu estava desesperada. Ai, ai. Então eu passei pro sexto método. Meu sexto método foi ir até a farmácia e comprar uns tais de chicletes de nicotina. Eu tinha lido algo sobre isso e achei muito interessante, achei que devia funcionar muito bem. Então eu comprei os chicletes e comecei a mascar os chicletes. E estava escrito lá no modo de usar que você não deveria fumar enquanto masca o chiclete, você pode ter uma overdose de nicotina. E eu masquei o chiclete e fumei, não estava nem aí para overdose de nicotina. E foi o que aconteceu. Não funcionou mais esse método. Então eu fui para o sétimo método. O sétimo método se chamava laser terapia. Ele consistia em aplicar laser em pontos no meu corpo, como no punho, no pescoço, em outros pontos, que é muito parecido com a acupuntura, com a medicina chinesa. E esses pontos, teoricamente, iam me deixar desestressada, calma, sem vontade nenhuma de fumar. Eu achei esse método maravilhoso. Falei, finalmente vai dar certo. E liguei para o meu marido e contei para ele que eu ia fazer esse método. E custava não sei quantos mil reais. E ele falou, vai, faça. E eu fui e fiz. No primeiro dia que eu fiz o tal do laser, eles me deram um pote cheio de vitamina C e explicaram que eu devia tomar umas 3 ou 4 por dia. Eu chupei aquelas balinhas, achei uma delícia, resolvi chupar o pote inteiro. E eu achei que era meu prêmio, porque eu estava parando de fumar, então eu devia chupar todas aquelas balinhas. E não eram balinhas, era vitamina C. Graças a Deus eu não tive nenhum revertério. Realmente eu fiquei como se minha alma tivesse saído do meu corpo. Parecia que eu estava flutuando. E eu não sentia vontade de fumar. Eu estava me sentindo muito bem, super zen. No dia seguinte eu voltei para uma nova aplicação e fiquei zen de novo. E me deu vontade de fumar, mas eu fumei só um cigarro. No terceiro dia eu também fumei só um cigarro. No quarto dia, que acho que já era o último tratamento, eu também fumei 1 ou 2 cigarros. Quando acabou o tratamento, eu pensei, estou curada. Nada, não estava curada nada, todos aqueles efeitos de sonolência, de anti-estresse, tudo foi embora e eu voltei a fumar. Então eu falei, meu Deus, nada me salva, nada me ajuda. Eu acho que não tem jeito pra mim. Fiquei muito triste, eu me lembro que eu fiquei até deprimida, porque eu não conseguia parar de fumar. E eu cheguei pro meu esposo e falei, olha, eu já tentei de tudo, eu não consigo, preciso da sua ajuda. Você pode faltar 1 semana de trabalho e ficar comigo, me policiando, se eu fumar, você briga comigo para ver se eu consigo parar de fumar? Meu marido trabalhava demais naquela época, ele não tinha férias, ele falou com o chefe dele e realmente conseguiu essa 1 semana extra ao meu lado. Ficamos 1 semana em casa, foi tudo muito divertido. E quando me deu aquela fissura de fumar, eu descaradamente me escondi e fumei. E meu marido não viu e não percebeu. E eu fiquei naquele jogo de esconder e de não contar que eu estava fumando. E passou 1 semana e ele achou que eu tinha parado de fumar. E eu passei mais umas 2 semanas fingindo que eu tinha parado de fumar e não parei coisa nenhuma. E depois ele acabou descobrindo tudo. Mas acho que ele tinha pena de mim, sabia do meu sofrimento, que estava muito difícil. E ele me perdoou, graças a Deus. Eu parti para o 8º método. O 8º método eram adesivos de nicotina. Eu tinha que colar os adesivos no meu corpo e não fumar. Ou fumar assim o menos possível. Eu saí colando aqueles adesivos no meu corpo, né? E foi um horror, porque quando eu puxava para tirar, parecia uma depilação. Saía todos os meus pelinhos, eu começava a gritar. E não podia botar o adesivo no mesmo lugar. Você tinha que ficar mudando o adesivo de lugar no seu corpo. E eu não sabia mais onde enfiava aquele adesivo. E fiz isso acho que por 1 mês ou 2 meses e continuava fumando. E não adiantou. Não passava assim nem um pouquinho a minha vontade de fumar. Então eu tentei um outro método chamado auriculoterapia, que consistia em pontos que se coloca na orelha, também pautado na medicina chinesa, na acupuntura, né, que você vai manipulando esses pontos e ele vai ativando os seus pontos energéticos, fazendo que você não tenha mais vontade de fumar. Eu falei, esse método parece muito bom. E eu fiz e também nada adiantou.
Eu já não sabia mais o que fazer, eu já estava muito triste, muito desesperada. E eu tinha muita vergonha de fumar. Eu ia para a igreja, eu queria me batizar, mas eu não tinha coragem, porque eu fumava. Eu saía na rua com os meus filhos, as pessoas me olhavam com aquela cara, meu Deus, ela fuma perto de crianças. Eu sabia que as pessoas estavam certas, então eu me escondia em locais para fumar, para que ninguém me visse fumando. Quando as pessoas me perguntavam, você ainda fuma? Às vezes eu até mentia, dizia, não fumo mais, porque eu não queria mais fumar, e não queria passar aquela mensagem, aquela imagem de fumante, de pessoa que fede, de pessoa que não tem domínio próprio. Eu não conseguia, eu era uma escrava. E um certo dia, eu cheguei na minha casa, e era de noite, e a minha casa tem uma vista pro céu, que eu moro a 1,5 km de subida, então eu moro em cima de um morro, uma vista muito bonita, e dá pra ver todo o céu. E naquele momento, eu me enchi do Espírito de Deus. Naquele momento eu senti que Deus estava me olhando, que Ele estava me escutando, algo que já fazia uns 3 anos que eu achava que Ele não me escutava, em relação ao cigarro. E naquele momento eu me ajoelhei e resolvi fazer uma loucura, a última das minhas loucuras. Eu me ajoelhei e falei assim, orei, Pai Nosso, e depois falei assim, Senhor Deus, se eu tocar em algum cigarro a partir de hoje, se eu voltar a fumar, o Senhor pode me jogar o câncer do mais maligno, do pior que existe, para me matar. Aí eu me levantei naquela minha oração, eu falei, e agora? Lá estava o cigarro em cima da mesa, o cigarro e o isqueiro. E eu falei, agora não vai adiantar mais eu jogar esse cigarro fora, me esconder dele, jogar ele pela janela. Eu prometi a Deus que se eu tocar no cigarro, Ele vai me jogar aquele câncer do maligno e me matar. Nisso a minha filha veio subindo as escadas, oi mamãe, tudo bem? E aí eu olhei pra ela e falei, meu Deus, coitadinha, vai ficar órfã. Porque até hoje eu não consegui parar de fumar. Eu agora acabei de declarar a Deus que Ele me joga um câncer, eu vou morrer. Aí eu olhei pra ela, olhei pro meu filho, olhei pro meu marido e achei que era meu filho. E foi passando as horas, e foi passando, e a vontade foi vindo. E eu comecei a ficar desesperada. E teve uma hora que me deitei na cama e fiquei rolando, e me joguei no chão e fiquei rolando. Eu estava quase lambendo o chão. Eu falei, eu não vou fumar, que eu prometi a Deus que eu não vou fumar. E por incrível que pareça, eu não fumei. O meu temor a Deus foi tão grande, eu tive tanto medo de ter um câncer, que eu não fumei. A partir daquele dia eu estou curada, graças a Deus. Eu não sou mais fumante, eu sou uma ex-fumante. A minha vida melhorou 100%. Agora eu subo escadas e respiro. Meus cabelos cheiram bem quando eu passo shampoo, quando eu passo perfume. Eu me sinto alegre. A minha saúde melhorou muito, muito mesmo. Em todos os aspectos eu voltei a comer bem. A minha pele voltou a ter um aspecto mais bonito. O amarelo da minha mão, o amarelo do meu dente foi tudo embora. E eu recomendo a todos que parem de fumar. Leiam o livro, Pare de Fumar, Deus Quer Te Abençoar. Leiam de graça, está no blog, Pare de Fumar, Deus Quer Te Abençoar.blogspot.com. E qualquer coisa, manda e-mail para mim. Eu vou orar, tá? Coloque o seu nome, eu oro por vocês, para que vocês tenham a mesma bênção que eu tive. Adeus.